Presidente Vladimir Putin concorda com cessar-fogo se Ucrânia abrir mão de territórios. Enquanto Kiev não decide, continuam ataques aos corredores humanitários. Avião da FAB decola para buscar refugiados na Ucrânia. Brasileiros fazem o caminho inverso e embarcam como voluntários para ajudar as pessoas na guerra. Começou o prazo para as pessoas pedirem dinheiro esquecido em bancos. Receita Federal também passou a receber declarações do imposto de renda. Estudantes podem renegociar dívidas com o FIES com descontos de mais de 90%. E na véspera do Dia Internacional das Mulheres, elas viajam de graça em ônibus de Campo Grande. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin disse que aceita um cessar-fogo se a Ucrânia concordar em ceder territórios. A nova proposta será discutida em outra reunião. Até lá, os conflitos no leste europeu deverão continuar. No 12º dia de guerra, os corredores humanitários voltaram a ser bombardeados. Os representantes de Kiev e Moscou se encontraram nesta segunda-feira para uma terceira rodada de negociações. Por um lado, os ucranianos pediam cessar-fogo imediato, principalmente nos corredores humanitários, por onde a população da Ucrânia foge do conflito. Já os russos fizeram propostas imorais, nas palavras da comitiva de Kiev. Segundo informações, as demandas do governo de Putin para acabar com a guerra eram de que a Ucrânia não faça parte em nenhum momento da OTAN, além de reconhecer a separação da Crimeia, anexada à Rússia, e também a independência da região de Donbass, o ponto-chave do atual conflito entre as nações, que agrega as cidades de Donetsk e Luhansk. Como o diálogo não teve um avanço consistente, a Rússia deu continuidade aos duros ataques aéreos às cidades ucranianas. Partes da cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, ficaram reduzidas a escombros após os ataques. Casas, blocos de apartamentos e veículos foram destruídos por mísseis russos. Em Chernihiv, mais investidas deixaram prédios residenciais destruídos. O Kremlin informou que já deslocou 150 mil soldados para o centro da Ucrânia. Mas a determinação da força militar ucraniana em defender as redondezas de Kiev tem surtido efeito. Essas imagens divulgadas pelos militares mostram o que pode ser um jato russo em chamas nos ares de Kharkiv. Seja pelo céu ou pela terra, o exército ucraniano tem conseguido frear os russos. Enquanto os confrontos se demonstram intermináveis, uma multidão ucraniana permanece em fuga. Relatórios da ONU apontam que cerca de 1.700.000 pessoas já deixaram a região. Já a União Europeia estima que, se os bombardeios não terminarem, o número de refugiados poderá subir rapidamente e atingir a marca de 5 milhões de pessoas. Em poucos dias de guerra, o êxodo ucraniano tem impactado diretamente o velho continente. O fluxo de pessoas já é considerado a maior crise de refugiados no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O avião da FAB, que vai trazer brasileiros que estão na Ucrânia, decolou hoje da base aérea de Brasília. A volta está prevista para quinta-feira. A aeronave deve chegar a Varsóvia, na Polônia, na quarta-feira, dia 9. A bordo estão mais de 11 toneladas de medicamentos para o atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade básica com tecnologia para o funcionamento autônomo. São equipamentos utilizados em locais sem recursos e em situações de guerra e outros conflitos. Entre os itens, 50 purificadores de água com capacidade para 300 mil litros por dia e 9 toneladas de alimentos que equivalem a 360 refeições de alto teor nutritivo.
No percurso de ida, o KC-390, maior avião militar fabricado no Hemisfério Sul, fará paradas estratégicas em Recife, Cabo Verde e Lisboa. Além de levar medicamentos e outros itens para auxiliar nas ações humanitárias, a aeronave vai trazer na volta brasileiros que deixaram a Ucrânia com o apoio da diplomacia brasileira e estão hoje na Polônia. A Operação Repatriação é coordenada pelo Ministério da Defesa e pelo Itamaraty e conta com a participação de outros ministérios. Cerca de 70 brasileiros estarão na aeronave prevista para pousar no Brasil na quinta-feira, dia 10. O Ministério da Defesa coordena o resgate. A participação do Ministério da Defesa nessa missão de repatriação dos brasileiros está no âmbito do GT, formado pelo governo federal, o GT Brasileiros na Ucrânia, e nós estamos empregando as nossas capacidades logísticas para dar apoio à missão de repatriação dos brasileiros. Uma vez mais, parcela da população mundial se vê em necessidade de ajuda humanitária. Prontamente, o governo federal se empenhou para proteger e auxiliar os brasileiros que estão sendo impactados pela situação na Ucrânia. Desde o início do conflito na Ucrânia, o governo brasileiro tomou medidas concretas com o objetivo de cuidar da segurança dos nossos companheiros que se encontram em áreas de risco e viabilizar as condições de retorno ao Brasil. A comunidade internacional sempre contou e poderá contar com o espírito acolhedor do povo brasileiro. Mais 1.600.000 doses pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer chegaram hoje ao Brasil no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. O Ministério da Saúde informou que as vacinas serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal nos próximos dias. Até agora, a pasta já distribuiu mais de 20 milhões de doses de vacinas pediátricas para todo o país. Deste total, mais de 7.700.000 já foram aplicadas na população de 5 a 11 anos. Vamos com mais informações do Brasil, que é o quarto país com o maior número de aplicações de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 395.593.584 aplicadas. Delas, mais de 66.691.000 são as de reforço. A cidade do Rio de Janeiro decidiu suspender o uso obrigatório de máscaras contra a Covid em lugares fechados. A medida, que será publicada no Diário Oficial de amanhã, foi tomada atendendo a uma recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Doença da Prefeitura. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a cidade poderá ser a primeira capital do país a eliminar por completo o uso da proteção individual contra a Covid, graças aos altos índices de vacinação. E a Receita Federal liberou nesta segunda-feira o Programa de Declaração do Imposto de Renda 2022. O prazo de entrega começou hoje e vai até o dia 29 de abril. Veja quais são os perfis que devem fazer a declaração. A tabela de quem deve declarar o IR está congelada desde 2015. Então, é obrigado a fazer a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021, desde que não tenha recebido o auxílio emergencial. Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem teve em 2021 a receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Tinha, até 31 de dezembro de 2021, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado. Optou pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.
O balanço divulgado pela Receita Federal foi de que até às 5 horas da tarde de hoje foram enviados pouco mais de 130 mil documentos de ajuste de contas. E veja a seguir, o governo começa a discutir como segurar o preço dos combustíveis. E ainda, muitos brasileiros vão à Ucrânia como voluntários para ajudar as vítimas. Enquanto milhões de refugiados já deixaram a Ucrânia para fugir da guerra, alguns brasileiros fazem o caminho inverso. São jovens que se ofereceram como voluntários para participar do combate contra a Rússia. Eles chegam a pagar R$7 mil para viajar e dizem que estão até dispostos a morrer no conflito. Esse brasileiro está no lugar mais perigoso do mundo atualmente, Kiev, a capital da Ucrânia. E ele não foi por causa de trabalho e nem tem parentes por lá. Foi para a guerra por vontade própria. Ajudando os civis, na verdade, tá? Tem muita gente aqui realmente tentando buscar abrigo. O alarme está soando aqui e a gente está, nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de ajudar, inclusive, a evacuar os civis daqui. Esse homem é um dos muitos voluntários estrangeiros que se ofereceram para lutar ao lado dos ucranianos na guerra contra a Rússia. O governo da Ucrânia, inclusive, lançou uma campanha para incentivar que pessoas de outras nacionalidades reforcem as tropas do país. O grupo recebeu o nome de Legião Internacional de Defesa do Território. Esse site recebe as inscrições de interessados de todo o mundo. Mais de 20 mil estrangeiros de vários países teriam se oferecido. A Embaixada da Ucrânia no Brasil informou ter sido procurada por mais de 100 jovens. Esse vídeo mostra alguns deles. Sou voluntário na guerra contra a Rússia na Ucrânia. Sou voluntário para a guerra na Ucrânia contra a Rússia. E sou voluntário para a guerra da Ucrânia. Estou como voluntário, quero ir como apoio de resgate. Mais um voluntário a se juntar à Força Estrangeira de Libertação da Ucrânia, assim como os demais do grupo aí. Estamos com dificuldades para conseguirmos chegar até a Polônia e se ajuntar com o exército ucraniano na linha de frente para expulsar os russos do território ucraniano. Ver o sofrimento dos idosos, das mulheres grávidas, dos recém-nascidos, das crianças, não tem como ficar parado. Nos ajude a ajudar a Ucrânia, por favor. Nesse outro vídeo, feito pelo brasileiro que já está na Ucrânia, ele conta um pouco de como é a rotina dos voluntários. Bom, a gente está fazendo um trabalho aqui, não é verdade? Mas é um trabalho de policiar mesmo. Alguns locais aqui, alguns bairros, né? Porque de vez em quando tem alguns pequenos distúrbios e a gente está dando, na verdade, um auxílio para a polícia, né? Somos uma pequena força auxiliar da polícia. E a gente informa qualquer tipo de atividade também suspeita às forças armadas do país, né? Esse é o trabalho que a gente vem fazendo aqui bastante, além de tudo escoltar também civis, né, para abrigos. Então, esse é um trabalho que a gente vem realizando aqui diariamente. Para ser aceito como voluntário é preciso ter algum tipo de treinamento ou experiência militar. A Embaixada da Ucrânia no Brasil não confirmou se haverá pagamento para os combatentes, mas é certo que eles terão que custear as despesas de viagem. E uma passagem aérea do Brasil para o leste europeu custa em média R$7 mil. Mesmo assim, tem gente que está disposta a fazer esse investimento para lutar. Essa empresária de São Paulo resolveu fazer um grupo para buscar ajuda financeira e tirar passaportes para os candidatos a voluntários. Ela disse que já reuniu 159 interessados, a maioria ex-militares. Eu entendo que talvez para muitas pessoas não faz sentido. Eu sou militar, você quer combater a guerra e tal, mas a pessoa nasceu com a vontade de ser militar. É a profissão dele. É isso que ele quer para a vida dele. E talvez isso nunca aconteceu de ele poder ter enfrentado uma guerra. Pode ser um sonho? É um sonho louco? Não sei se é um sonho louco, porque se não fosse um sonho, ele não seria militar, e é uma profissão honrada. O Fábio é um desses candidatos. Ele tem 43 anos e trabalhou durante muito tempo com segurança privada.
acredita que pode ajudar o exército ucraniano. O segurança conta que conseguiu arrecadar com amigos 60% do valor necessário para a viagem e agora aguarda a emissão do passaporte. Os parentes não concordam comigo, com a minha ideia, falam diversas coisas que não vêm ao caso agora, né? A respeito da minha vontade de ir lá lutar e ajudar o povo, né? A lutar para ajudar o povo. E com essa ajuda dos meus amigos e de outras pessoas aí, eu consegui arrecadar o valor total para ir como turista, 60% desse valor total aí. E nem as notícias e imagens aterrorizantes que chegam da Ucrânia fazem ele desistir. O Fábio afirma que, se for preciso, morrerá ao lado dos ucranianos. O meu próximo aqui, do meu lado, é o mesmo próximo que está lá precisando. Então, se for necessário perder a vida tentando ajudar o próximo lá que está precisando, eu estou disposto sim. E os motoristas da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, decidiram fazer um protesto contra os aumentos constantes do preço dos combustíveis. Um grupo de teixeirenses se reuniu no último sábado em manifestação contra o preço dos combustíveis no município. No mesmo dia, os preços subiram mais uma vez. Neste posto de combustíveis, por exemplo, a gasolina comum já chegava a R$ 8,24. Em alguns locais, o aumento foi de R$ 1. Para muitos motoristas por aplicativo, já é inviável continuar trabalhando. Está sendo muito difícil, meu João, muito difícil. Essa cidade a mais cara do extremo sul, o combustível mais caro do extremo sul aqui, ninguém está aguentando mais abastecer para correr, não tem como. Enquanto dentro da cidade a gasolina mais barata era vendida a R$ 8,19, nesse posto, a cerca de 6 quilômetros do centro, ela custava R$ 6,79. Uma enorme fila de pessoas querendo abastecer se formou. Edson cobra maior fiscalização em Teixeira. É uma situação desconfortável para a população de Teixeira. O combustível hoje está custando R$ 8,29, tem postos vendendo a R$ 8,29 dentro da cidade, sendo que tem postos a 2 km de Teixeira vendendo a R$ 6,79. É uma injustiça, é um preço discrepante, precisa de inspeção, precisa do município poder cobrar, das autoridades cobrarem, atitudes. Fiscalizar. Durante o protesto, motoristas chegaram a abastecer apenas 50 centavos e exigiram nota fiscal. De acordo com Neto Matos, não dá mais para ficar parado. A sociedade ela tem que tomar uma providência. A gente sabe que os últimos acontecimentos, né, no Brasil e no mundo atualmente, as coisas estão evoluindo para subir. Só que tem um detalhe, Teixeira de Freitas está muito além do que está acontecendo. Né? Exemplos aqui, todo mundo sabe, uma rede que está na cidade há pouco tempo, cara, aumentou hoje para 8,20, para 8,19, 8,20. Enquanto está aqui do lado, não dá 5 quilômetros, é 6,80, é R$ 1,40 de diferença. O aumento ocorreu em toda a Bahia. O reajuste foi realizado pela Acelen, atual operadora da refinaria Mataripe, que atende o estado. O representante comercial lembra: a subida no preço dos combustíveis interfere no valor de outros produtos. A maior ilusão do cidadão é achar que só quem paga o pato disso aí é quem tem carro, quem tem moto, caminhão, não. A dona de casa vai comprar um tempero na rua que é R$ 2,00, na feira, chega lá está R$ 2,50, R$ 3,00, por quê? Porque o agricultor, o pequeno agricultor, ele gasta do combustível para vir e acaba inflacionando as coisas. O Sindicombustíveis Bahia apresentou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, uma representação por possível abuso de poder econômico. Os documentos apontam que a Acelen vem praticando na Bahia preços elevados em comparação ao praticado para venda a outros estados, como Alagoas, Maranhão e Amazonas. O preço do barril de petróleo subiu mais de 4% hoje. A alta seria maior diante das ameaças de um boicote dos Estados Unidos e da União Europeia ao produto da Rússia. O valor chegou próximo dos $140, mas no final do dia, o barril negociado em Londres, que é referência do mercado mundial, fechou cotado a $123.
O governo do presidente Jair Bolsonaro começou a discutir hoje como segurar a alta dos combustíveis. Uma das alternativas seria criar um subsídio de 37 bilhões de reais para o setor, com parte do lucro da Petrobras para conter os reajustes do óleo diesel, gasolina e gás de cozinha pelo prazo de 3 a 6 meses. O encontro servirá como preparação para uma reunião para esta terça-feira no Palácio do Planalto para bater o martelo sobre uma medida emergencial que evite o repasse pela Petrobras do custo do conflito no leste europeu aos consumidores brasileiros. A Petrobras busca o aval do governo para elevar o preço de combustíveis. A equipe econômica ainda tenta evitar a ideia da ala política do governo de conceder subsídios para travar o preço final dos combustíveis e defende a aprovação de projetos que alteram de forma estrutural a tributação desses produtos. No entanto, a explosão do preço do petróleo em decorrência do acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia e das sanções econômicas impostas ao governo russo pressionam o Planalto a tomar uma medida imediata em vez de esperar pelo Congresso Nacional. E um projeto de lei que libera explorar minérios em terras indígenas será discutido amanhã por líderes da base e de oposição do governo. O projeto é de 2020 e ainda não andou no Congresso Federal, mas ganhou força nos últimos dias diante da crise entre Rússia e Ucrânia. O governo federal quer rapidez no processo e já conversou com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Lira disse que o tema é sensível, mas precisa ser discutido para diminuir a dependência do Brasil em relação à importação de fertilizantes, principalmente da Rússia e de Belarus. Embora seja um grande produtor agrícola e forneça grãos para o mundo todo, o Brasil encontra dificuldades para fabricar fertilizantes e manter a alta produtividade, pois cada plantação precisa de um fertilizante diferente para se desenvolver. A soja, por exemplo, usa o fósforo e o potássio. Já o milho precisa de nitrogenados. O presidente Jair Bolsonaro disse que espera a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados ainda neste mês de março e que as reservas indígenas brasileiras são ricas em potássio, matéria-prima de alguns tipos de fertilizantes. Sendo assim, o país poderia se tornar menos independente das exportações russas. Enquanto isso, o governo elabora o Plano Nacional de Fertilizantes que deve ser publicado nas próximas semanas por decreto sem precisar passar pelo Congresso. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal será empossado amanhã como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado já atua na corte como membro substituto, mas agora terá uma cadeira de titular. Essa é mais uma das mudanças realizadas no plenário do TSE. Devido à pandemia, a posse do ministro será realizada sem a presença de convidados. O atual presidente do TSE é o ministro Edson Fachin, que substituiu em fevereiro Luiz Roberto Barroso, e Alexandre de Moraes assumiu como vice. Em agosto deste ano, Moraes assumirá o comando da corte para conduzir as eleições gerais de 2022. Lewandowski ocupará a cadeira deixada por Barroso. Cada ministro do Supremo tem um mandato de 2 anos no TSE. Os cargos de presidente e vice-presidente são ocupados por meio de revezamento. O ministro Lewandowski atuará como membro efetivo da Corte Eleitoral pela 2ª vez. Em 2010, ele foi o responsável por conduzir as eleições gerais. Representantes de vários partidos apresentaram hoje 12 ações, pedindo a cassação do deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, do Podemos. Ao voltar de uma viagem à Ucrânia, o deputado confirmou que fez declarações classificando as mulheres ucranianas de fáceis porque são pobres. Disse muito mais e confessou que as afirmações sexistas foram um erro, um equívoco para o qual pediu desculpas. Mas para menos 24 parlamentares de 5 partidos diferentes, não foi o suficiente. As representações entregues ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo pedem que ele seja cassado. O deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que foi o segundo mais votado nas últimas eleições em São Paulo, seria candidato ao governo do estado. Já desistiu e agora
terá que esperar o que a Comissão de Ética vai decidir. E veja a seguir, brasileiros começam a pedir o resgate do dinheiro que estava esquecido nos bancos. E veja também, um feirão limpa-nome nacional dá desconto de até 99% nas dívidas atrasadas. Brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos já podem conferir o valor dos recursos e pedir o resgate. Segundo o Banco Central, a previsão é que 28 milhões de clientes sejam beneficiados. O Banco Central informou que 4 bilhões de reais devem ser pagos a 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Até o dia 14 de março, as consultas e pedidos de resgate vão ser liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo período. Para os demais, os recursos devem ser liberados nas semanas seguintes, conforme programado no calendário do Banco Central. Até o dia 25, quase 117 milhões de clientes já tinham feito consultas no sistema para saber se tinham algum dinheiro esquecido em banco. Segundo o Banco Central, desse total, 26 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Quem já fez a consulta inicial foi informado de uma data específica para retornar ao site. E quem ainda não fez a primeira consulta deve acessar o site do Banco Central e fazer a consulta usando o número do CPF e a data de nascimento. Caso o cliente não acesse novamente na data e período informado, deve voltar no sábado da repescagem. E quem perder a repescagem pode solicitar o resgate do saldo existente a partir do próximo dia 28. Começou hoje o feirão limpa-nome emergencial da Serasa, com desconto nas dívidas. A previsão é que mais de 20 milhões de débitos sejam quitados. Mais de 33 milhões de reais em dívidas podem ser renegociados com desconto de até 99% no feirão limpa-nome online promovido pela Serasa. O evento, que conta com a parceria de mais de 100 empresas, entre bancos, empresas de telefonia, varejistas e universidades, que vai até o dia 31 de março. Segundo a Serasa, a edição extra do feirão acontece porque o número de inadimplentes voltou a crescer no Brasil, chegando a 64.820.000. Próximo ao número registrado no pico da pandemia, que foi em abril de 2020, que foi de 65.910.000 brasileiros inadimplentes. Já o valor total das dívidas é de 260.700 bilhões de reais, 2 bilhões a mais do que o registrado em abril de 2020. Na nova versão do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, além do devedor conhecer e quitar os seus débitos em atraso, ele pode ter acesso à educação financeira. Na última edição do Feirão Limpa-Nome, que foi em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar as suas dívidas atrasadas. Além do site e aplicativo da Serasa, o usuário também pode fazer consulta e renegociação das dívidas de forma presencial por meio de agências dos Correios parceiras. Começando mais uma semana no mercado financeiro, o dólar fechou estável nesta segunda-feira, com a aversão global a risco provocada pela guerra na Ucrânia, ofuscando o impulso que a disparada das commodities tem fornecido à moeda brasileira. Com isso, o dólar encerrou o dia cotado em R$ 5,07 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,91%, com 111.139 pontos. Começou a valer hoje o prazo para os estudantes que têm dívidas atrasadas com o FIES fazerem a renegociação do saldo devedor com os bancos. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 92%. A medida auxilia cerca de 1 milhão de estudantes com dívidas junto aos bancos por causa do financiamento estudantil. Segundo o FNDE, o saldo devedor passa de 38 bilhões de reais. Os contratos com parcelas vencidas há mais de 90 dias poderão ter descontos de 12%, além de isenção de multas e juros para os pagamentos à vista. Outra alternativa é dividir o valor em 150 vezes. Neste caso, também há isenção de juros e multas.
Já para aqueles que estão inadimplentes há mais de 360 dias e são cadastrados no CadÚnico ou receberam auxílio emergencial, o desconto chega a 92%. Para aqueles que não recebem esses benefícios sociais, o desconto é de 86,5%. Os descontos valem para o parcelamento em 10 meses ou pagamento à vista. O Banco do Brasil informou em nota que a contratação da renegociação do FIES pode ser feita pelo aplicativo do banco e não há necessidade de deslocamento até uma agência, mas caso o estudante prefira, as unidades físicas do banco estão prontas para o atendimento. A negociação pelo aplicativo não demanda apresentação de documentos, já quem for ao banco deve apresentar os documentos pessoais. Caso o financiamento tenha garantia de fiança, o fiador deve comparecer à agência junto com o estudante. O prazo para a negociação começou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de agosto. As regras valem para os contratos firmados até 2017. Os descontos foram possibilitados através da medida provisória 1090 de 2021, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. E por falar em estudo, 2 irmãs gêmeas da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, deram exemplo de perseverança. Não foram bem no primeiro exame do Enem, mas não desistiram e estudaram muito. O resultado foi que Samira e Sara Aramude, de 19 anos, foram aprovadas em nada menos do que 30 cursos de medicina em universidades públicas. Com opções de sobra, as gêmeas escolheram a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre aberturas e fechamentos de lojas, o varejo brasileiro voltou a registrar saldo positivo em 2021. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foram mais de 204 mil novos pontos no período. Após o choque no comércio causado com a chegada da pandemia em 2020, o setor conseguiu reagir graças à flexibilização das restrições e o avanço da vacinação, apesar da deterioração das condições de consumo ao longo do ano, com a escalada dos juros, da inflação e o desemprego. Foram 204.400 novas aberturas de lojas e um total de 2.407.821 estabelecimentos ativos em 2021. Em 2020, o saldo ficou negativo em 28.300 lojas. O estudo também apontou que o faturamento real do setor no último ano registrou crescimento de 4,5%, o maior em 3 anos. A CNC também informou que mudou a base do cálculo do levantamento e passou a usar os dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, excluindo os microempreendedores individuais. Anteriormente, era feito a partir de informações das empresas de comércio com vínculo empregatício que constavam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 198 mortes e 13.833 novos casos. Dos mais de 29 milhões e 69 mil diagnósticos contabilizados até hoje, mais de 27 milhões e 179 mil pessoas se recuperaram e mais de 1.237.000 estão em acompanhamento. Uma alimentação saudável pode aumentar a expectativa de vida em até 13 anos, de acordo com um estudo. Porém, comer inadequadamente resulta em diversos problemas de saúde ao redor do mundo e está associado a fatores de risco que causam aproximadamente 11 milhões de óbitos por ano. O estudo, assinado por pesquisadores de instituições norueguesas, usaram como base o Global Burden of Disease, uma ferramenta que quantifica a perda de saúde de centenas de doenças, lesões e fatores de risco para que os sistemas de saúde possam ser melhorados. Os dados do GBD demonstraram, por exemplo, que uma dieta inadequada tem relação com cerca de 44% das mortes por complicações cardiovasculares e 26% dos óbitos por diabetes. Com essas informações, os pesquisadores investigaram se a mudança de hábitos alimentares poderia resultar em uma expectativa de vida maior para grupos populacionais de 3 regiões do globo: Estados Unidos, Europa e China. Nos Estados Unidos, por exemplo, os homens que iniciassem a dieta ideal aos 20 anos tinham um incremento de 13 anos na sua expectativa de vida.
Já se o início fosse aos 80 anos, esse incremento era de somente 3,4 anos. Mas mesmo que o ganho de expectativa de vida seja menor à medida que a alimentação saudável seja adotada mais tardiamente, os autores observaram que a mudança tem impactos relevantes, inclusive entre idosos. As análises tiveram como base 3 tipos de dieta. Alimentos como nozes, leguminosas e grãos integrais foram apontados como os mais importantes no aumento de expectativa de vida separadamente. Cada um deles poderia representar mais um ano de vida para a pessoa que incorporasse ao menos uma opção na dieta a partir dos 20 anos. Frutas e peixes também foram considerados saudáveis. Já entre os que apresentaram mais risco à saúde, a carne vermelha ou processada lidera a lista. No último final de semana, aconteceu em Dourados, em Mato Grosso do Sul, a primeira Feira da Cultura Japonesa. O evento cultural foi realizado pela Escola Modelo de Língua Japonesa do município. O estado tem a 3ª maior população de imigrantes japoneses do país, ficando atrás de São Paulo e Paraná. Mato Grosso do Sul é o 3º estado brasileiro com maior número de descendentes de japoneses, ficando atrás somente de São Paulo e Paraná. Em Dourados, foi por volta de 1940 e 1945 que os primeiros descendentes se instalaram na cidade. Rica e cheia de detalhes, a cultura japonesa está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Isso pode ser evidenciado pelo aumento nas buscas por animes e mangás japoneses nas plataformas de streaming, pela música produzida no país, pela moda, através da popularização da comida japonesa ao redor do mundo. Aqui a escola ela foi fundada em 1989, mas antes disso já existia uma escola mais antiga, que foi fundada pela falecida professora Shizuko Shirota, e ela criou essa escola como uma forma de manutenção da cultura japonesa e da língua japonesa. A língua japonesa como uma forma de manter a cultura japonesa para as futuras gerações. Então, aqui na escola, o nosso foco é ensinar a língua japonesa, mas também elementos culturais como disciplina, respeito, a questão de os alunos respeitarem os colegas, respeitarem o lugar onde eles estão, agradecer aos mais velhos, né, agradecer a qualquer coisa, a questão de os alunos também respeitar os colegas, os pais, a família, o valor da família também. A gente tem um evento chamado Dia da Família, que aí é para agradecimento a toda a família. Então aqui na escola a gente tem abraça a cultura japonesa como um todo mesmo. Nos dias 4 e 5 de março, em Dourados, foi realizada a Feira Cultural O Japão que Somos, que aconteceu na Escola Modelo, que ensina a língua japonesa. A intenção do evento foi a valorização da cultura, assim como expor para todas as nacionalidades diferentes peças e artes que expressam todo o conceito cultural japonês. O evento foi uma realização da Associação Nipo-Brasileira, em parceria com a Escola Modelo, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. A ideia de fazer essa demonstração também para mostrar que nós temos essa união de associações e nós temos esse material riquíssimo, né, guardado tudo aqui para aproximar isso da população de Dourados, para as pessoas conhecerem, para aproximarem da nossa cultura, de conhecer esse nosso espaço, que essa escola, a Escola Modelo de Língua Japonesa de Dourados, faz parte da Associação Cultural Sul-Mato-Grossense, né? E para estar divulgando e mostrando isso para toda a população. O presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira Sul-Mato-Grossense destacou a importância de uma apresentação através da arte e cultura japonesa em Dourados. A intenção é levar a todos as riquezas e a história, assim como aconteceu em outros eventos dedicados ao Japão em Dourados, e aproveitou ainda para agradecer a todos que prestigiaram o evento. Realmente é uma honraria muito grande para todos nós podermos continuar com esse trabalho de integração hoje entre 7 associações na região aqui do interior do estado, sabe? E tendo essa oportunidade que nos foi concedida de mostrar o que as professoras da Escola da Língua Japonesa podem oferecer para a comunidade, não é só restrito à colônia, aos descendentes Nikkei, sabe? Mas a extensão a toda a sociedade brasileira, sabe?
E daqui a pouco você vai ver que no Dia Internacional das Mulheres, elas viajam de graça de ônibus em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ainda, governo da China decidiu proibir todas as religiões de realizarem cultos online sem autorização. Em homenagem ao Mês das Mulheres, 6 empresas de ônibus de Mato Grosso do Sul estão oferecendo desconto nas passagens intermunicipais. 6 empresas de transporte intermunicipal aderiram à ação promocional em alusão ao Mês da Mulher e estão oferecendo 25% de desconto no preço da passagem para qualquer destino dentro do estado. Todas as mulheres, menina, jovem, idosa, indígena, todas as mulheres, dentro dessas 6 empresas que você localiza lá no site da Agemes, tem lá quais são as empresas, você peça o seu desconto. O desconto é exclusivo para as mulheres que comprarem a passagem de ida e volta até o dia 14 de março. Nossa equipe esteve na rodoviária de Campo Grande no período da manhã e uma das 6 empresas não estava dando o desconto prometido. Se não te der, ligue aqui na agência. Nós temos a ouvidoria 0800 600 05 06 e faça a sua reclamação. A Mota informou à Agência de Regulação de Serviços Públicos que houve um atraso na atualização do sistema e que se alguma mulher comprou passagem nesta sexta-feira sem desconto, que entre em contato com a empresa para ser ressarcida do valor pago a mais. Eu acho que as mulheres merecem muito mais, porque vocês são guerreiras, vocês são fortes, vocês são mães, vocês é que formam a família. E tudo que for possível homenagear as mulheres é merecido. E a Agemes achou essa forma de homenagear vocês, mulheres. Entrou em vigor na China uma nova lei que proíbe o compartilhamento de conteúdos religiosos pela internet sem autorização do governo. Seria mais uma medida para conter a fé no país que parece ver na religião uma ameaça. No país controlado pelo Partido Comunista da China há mais de 70 anos, religiões como budismo, shintoísmo, islamismo, catolicismo e protestantismo são permitidas, mas com restrições. Falando do cristianismo, existe a igreja oficial e existe a igreja doméstica. Qual é a diferença dessas duas? Por exemplo, no culto da igreja oficial, é enviado a mensagem que vai se pregar, não é qualquer coisa que pode falar. Tem que se mandar o vídeo do culto para o departamento religioso. Você entendeu? E isso serve também para o islamismo, isso serve também para outras religiões oficiais. O doutor em teologia Jefferson Chagas morou na China por 10 anos e explica que a maioria dos chineses não quer fazer parte das igrejas oficiais do país. Se eu sou cristão e sou da igreja oficial, eles têm o controle da minha vida, eles têm meu nome, eles sabem onde eu estou. E os chineses querem ter liberdade. Então, os que convertem, eles preferem, mesmo diante da perseguição, eles preferem, mesmo com a perseguição, pertencer à igreja doméstica, que é essa igreja que cresce bastante na China, essa igreja que está alcançando gente até do Partido Comunista. E cresceu mais ainda durante a pandemia, quando templos do mundo todo foram fechados para conter a disseminação da Covid-19. E com isso, passaram a transmitir cultos online, inclusive no país asiático. E aí muitas pessoas que não eram da igreja se interessaram. E aí grandes grupos se reuniam online, sem controle do governo. O governo notou, peraí, a igreja está se tornando relevante, né? Idosos, doentes, pessoas que estavam desesperadas, começaram a encontrar consolo no evangelho, em cultos abertos online. E aí o governo proibiu os cultos online, abertos. Só podiam os cultos online das pessoas que eram membros da igreja, ou membros daquele grupo ali, né? E a igreja clandestina, eu não sei como eles controlavam isso.
Talvez por isso, segundo o secretário-geral da organização Portas Abertas, entrou em vigor na China a lei que agora torna ilegal a transmissão de todas as reuniões e cultos online. Mas não é só isso, não. Desde o dia 1º de março, todo o conteúdo religioso transmitido ao vivo ou não, publicado em sites, redes sociais, blogs ou aplicativos de celular, devem ser autorizados pelo Serviço de Informação Religiosa de cada região da China. E quem descumprir essa lei pode ser punido. A pressão sobre o cristão e a pressão sobre a sua própria família, rede de relacionamentos. E até a prisão. Morte tem sido raros os casos de morte, como foi na época da ascensão do comunismo, mas de encarceramento, pressão e outros tipos de punição, interrogatório constante, sabe? Para dissuadir a pessoa da sua fé ou das suas atividades. E não é de hoje que o governo chinês fere a fé cristã. Em 2018, o país ordenou a queima de bíblias e templos. Naquele ano, também mandou tirar o livro sagrado de sites de vendas online. Em 2020, proibiu hinos e puniu cristãos que tivessem materiais religiosos. Em 2021, fez a Apple derrubar os aplicativos da Bíblia. E também no ano passado, teria ameaçado famílias que se recusavam a abandonar a fé cristã. Fatos que, segundo o pastor Felipe Mandu, da Igreja Internacional da Graça de Deus, são apenas a comprovação daquilo que a Bíblia diz. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o evangelho do Senhor Jesus, ele já era perseguido há muitos anos atrás, desde a época da Bíblia Sagrada. Então, não é agora que essa perseguição ela ia cessar. Assim segue a perseguição na China, com mais restrições à prática da fé cristã. Embora isso não seja surpresa para a liderança local, isso não diminui a dor deles e o desafio deles de continuarem vivendo em comunhão como corpo de Cristo ali no país. Então, nossos irmãos precisam das nossas orações, embora nada disso seja surpresa. Não é surpresa e, segundo o doutor em teologia Jefferson Chagas, não impede o povo chinês de continuar seguindo a palavra de Deus. Pelo contrário. Há uma expectativa ao redor do mundo evangélico que a China vai ser o grande celeiro de missionários. A lei está mudando, está complicando para os chineses cristãos, e mesmo assim a igreja cresce. Então, a perseguição sempre foi, não dá para explicar como na matemática, mas a perseguição sempre foi um combustível para a igreja crescer. O nosso papel hoje, que nós temos que fazer, é orar pelos governantes que estão à frente da China e não criticá-los, né? Porque nosso papel não é criticar, e sim orar para que eles venham ter um encontro com Deus e entender que eles estão impedindo pessoas de serem alcançadas, de serem salvas. E orar também para que Deus levante valentes que estão lá, homens de Deus, mulheres de Deus, como nós todos, e orar para aquele lugar para que Deus possa manifestar da glória dele. Nesta segunda-feira, o mundo atingiu a marca de 6 milhões de mortes confirmadas por Covid-19. E o Brasil é o segundo país com maior índice, atrás apenas dos Estados Unidos. Já o número de casos de coronavírus registrados desde o início da pandemia ultrapassa os 446 milhões, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Devido à subnotificação de infecções e óbitos, o número real de vítimas da doença pode ser ainda maior. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar. Fé deu a volta da vitória, apoiado ainda na bengala, tomou a atitude de participar da caminhada e levou a bênção para casa. Hoje já recebi a bênção dele. Você andava com isso aqui? Andava. Ia cortar minha... O médico queria cortar a perna dele fora. Falei, em nome de Jesus, eu não aceito cortar minha perna. O doutor, eu não aceito em nome de Jesus.
Mostra como é que você chegou andando com ela aqui. Faz igualzinho. Assim. Por quanto tempo você vem assim? Uns 4 anos. 4 anos. Põe ela no ombro agora. Vai, filho de Deus. Esse Deus é lindo. Irmãos, olha, nós temos que aprender a andar com Deus. Só isso. Andar com Deus é pela fé. Sempre há recompensa para aqueles que buscam a Deus. A porta dos céus está aberta para o derramar de bênção na vida de todos que creem. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.